Oi, Aline, boa noite, tudo bem? Otávio, Rosa, pessoal que está entrando aí, Suelen, boa noite para vocês. Nós vamos conversar sobre metodologias para análise de acidez hoje, assunto polêmico, né? Espero que a gente consiga dar uma luz, uma orientada aí. Eu já vou chamar o Luiz Carlos, já vou convidar ele aqui. Vamos lá. Pronto, agora é só ele aceitar o nosso convite, acho que ele já aceitou. E aí, tudo bem, Luiz Carlos? Boa noite, tudo bom? Tudo Como é que você jóia. tá? O pessoal tá entrando aí aos poucos. Tô vendo aqui. Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Tá bom. O que a Suelen perguntou aqui? Carol, você consegue deixar 24 horas? 24 horas o quê, mulher? Me conta que eu não entendi a pergunta. A Geise, que trabalhou comigo, tá aí. O Rodrigo também. O Caio. O pessoal tá entrando aos poucos. Eu acho que essa live, ela... O pessoal que não conseguia assistir aqui, com certeza depois vai assistir a gravação, porque tá bombando. Eu acabei de publicar o resultado da enquete. Não sei se você chegou a ver, Luiz Carlos. A maioria do pessoal ainda está analisando Endornic, expressando Endornic. Eu vi. Essa parte eu E vi. já tem uns 2 anos que o assunto está assombrando aí. Isso aí tá polêmico, né? Tá. Tem, Acho que a gente tem pode muito até já tempo. começar a falar, né? Primeiro eu queria te Pode. agradecer mais uma vez, né? E te contextualizar um pouco do porquê que eu te convidei e eu quis falar sobre isso com você e por que eu te pedi ajuda. Então, Certo. assim, pessoal, desde a publicação do Manual de Métodos Oficiais de Análise de Produtos de Origem Animal, lá em junho de 2018, algumas metodologias começaram a ser questionadas pela rotina da indústria. Ah, isso não é possível, ah, isso ficou muito difícil, ah, faltou essa. E aos poucos, vem surgindo documentos orientativos do Ministério da Agricultura acerca de alguns, mas muitos ainda estão nebulosos. O que não é o caso do método de acidez. Por quê? Vamos lá. Em junho foi publicado o Manual de Métodos, quando foi de 2018. Quando foi em novembro, foi publicada a Instrução Normativa 77 e a 76, né? E lá na Instrução Normativa 77, no artigo 35, fala que as análises de controle de qualidade para recebimento de leite, elas deveriam seguir ou os métodos do Manual de Métodos, tá? Ou algum outro método com reconhecimento, validado e tal. Até então, tudo bem. Estava tranquilo, entre aspas, porque a gente tinha referência, a metodologia Dornick, que é o que praticamente todo mundo usava, ela tem validação, é uma metodologia muito antiga, o histórico de todo mundo é estabelecido nisso. O que aconteceu foi o seguinte, que aí, como os laboratórios oficiais, né, os LFDAs, começaram a utilizar a metodologia da OAC, que era a que estava no manual de métodos, que é, né, começou então a ter uma disparidade de resultados. Por quê? Porque a gente sempre soube, eu até postei esses dias atrás a fórmula para conversão de resultado em graus Dornick para gramas de ácido lático, uma vez que o padrão lá na IN 76 estava escrito que agora seria de 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático por 100 ml. E aí a gente sempre soube dessa fórmula, só que começou a dar resultado muito abaixo do padrão. E eu me lembro que eu lá atrás, lá em 2019, no começo de 2019, comecei a receber muita mensagem do pessoal falando até mesmo em auto de infração. Então, eu conheço pessoas que tomaram auto de infração lá em 2019 já, porque o resultado não é porque eu utilizava a metodologia Dornick, pessoal, é porque o resultado de acidez estava dando abaixo do limite. Durante 2 anos, o Ministério da Agricultura começou a observar essa queda abaixo do, né? Começou a ter mais resultado abaixo e eles começaram a ver que tinha uma diferença na metodologia que não estava sendo considerado no padrão que tinha sido estabelecido. Porque o que acontece? Foi converter o programa de ácido lático por 100 ml o padrão, mas esqueceu de considerar a diferença que dava, é pequena, mas existe entre as metodologias.
nós começamos a melhorar em qualidade de leite, começamos a não ter leite ácido, começou tudo a ficar bem próximo do limite mínimo, e aí deu essa confusão toda, deu essa questão do auto de infração. Aí, quando foi na metade do ano passado, foi publicado um ofício circular, que eu também já falei dele aqui com o pessoal, que fala que tem que analisar, não pode mais até revisar o perguntas e respostas do 77, você pode analisar com qualquer método, vários parâmetros, menos acidez. Então, a acidez tem que ser analisado no método que dá o resultado direto já conforme a unidade de medida, a expressão de resultado do padrão. Então, a confusão toda é essa. A gente tem que separar um pouco, Luiz Carlos, porque tem muita gente falando comigo assim, nossa, mas como que eu vou fazer? Eu fiz a vida inteira em Dornic. A gente vai conversar sobre as opções de metodologia e a dificuldade, na verdade, não está em trocar o Dornic pelo hidróxido 0,1. Está na questão dos resultados que começaram a ficar abaixo do limite inferior e em algumas dificuldades dessa metodologia da OAC para a execução que tem. Tá? Então, pessoal, eu quis fazer esse resumão aqui para vocês entenderem que o objetivo nosso é discutir as possibilidades que a gente tem para fazer a análise de acidez e, dentro dessas possibilidades, quais que eu vou poder usar para poder atender às questões regulatórias de legislação. Tá? Bom, todo mundo já conhece o Luiz Carlos, que ele já é figurinha repetida aqui e vai continuar, né? E ele é professor na Cândido Toches, no mestrado de leite e na área de fisicoquímica. O que mais você está fazendo de novidade aí? Bom, então continuo lá na pesquisa no ensino da Cândido Toches, né? Agora a novidade lá é o curso superior, né? Que a gente vai começar agora em agosto. Nós estamos terminando as últimas turmas de curso técnico, ensino médio, pós-médio, né? Uhum. Que ainda existem 2 turmas ainda que estão concluindo. Uma formando agora, alguns estudantes formando agora em julho, dezembro, no meio do ano, e outros no final do ano, se não houver nenhum imprevisto e tal. E estou trabalhando também com projetos de pesquisa, com as nossas atividades rotineiras lá do Instituto, né? Dando aula de fisicoquímica para o pessoal que já está formando, a última turma, e dando aula de Química e Tecnologia também, desde que eu voltei do doutorado, eu tenho mais de 10 anos, 15 anos que eu leciono essa matéria já, que é um complemento da química com as tecnologias que já foram vistas pelos alunos ou estão sendo vistas, né? E a gente faz esse complemento. E nesse semestre agora também eu estou coordenando lá, junto com os colegas, a parte científica do Congresso do Laticínio, da Semana do Laticínio. Eu ia perguntar sobre isso mesmo, né? Deve estar bem agitado, né? Porque esse ano a gente volta com o Congresso e com a Expomac, né? A Expomac, Expolac, tudo presencial, né? E travou. Quem será que travou? Eu ou ele? Eu estou com problema no meu provedor de internet, já solicitei, mas tá difícil a vida, viu, gente? Luiz Carlos saiu. Deixa eu convidar ele de novo aqui. Bem na hora que eu ia pedir para ele contar para nós as novidades do Congresso, ele caiu. Vamos lá. Vamos ver se ele vai me ver. Hoje tá bom, meu, Maíra? Nossa, mãe, porque eu já briguei até. Só que ele só consegue mandar um técnico aqui dia 28, acredita? Caiu aqui, cara, de repente. Caiu, né? Você também tá brigando com seu provedor de internet aí, porque eu tô aqui. Não, até que não, mas de repente apagou tudo, desligou até o celular. Não entendi essa. Olha, Tá com que coisa. 90% Bem de na hora que eu bateria. queria que você contasse das novidades do Congresso. É muito Então, aí segredo, assim? chegou até onde? Cheguei até te perguntando como é que tá, porque esse ano agora a gente volta, Isso. né, no ao vivo, no É, presencial. a Como é gente que tá a preparação da parte científica? Tem muita coisa bacana, como que tá então, a aí? gente está trabalhando já desde o ano passado, desde o final do ano passado. Então, a gente está montando a grade, né? Ainda
faltam alguns detalhes para divulgar e tal, porque nós estamos aguardando ainda lá algumas autorizações, porque ano eleitoral a gente tem um pouco mais de restrição por ser empresa pública, né? Aham. Mas está bem adiantado, o que deu para a gente fazer até agora a gente está fazendo, e eu acredito que no começo desse mês de maio, agora a gente já tem no site lá a abertura das inscrições, a grade da programação já montada, sem ser só aquelas peças que a gente tem divulgado isoladamente, né? Uhum. E aí a gente vai ter os minicursos durante as manhãs também, né? Então a parte científica toda de manhã, com os minicursos e as palestras de manhã, e apresentação de trabalhos e comunicados técnicos no auditório também durante a manhã, para deixar livre à tarde para concurso de produtos lácteos, para a Expomac, para a Expolac, né, lá no Minas. Então a gente Uhum. deixa o expositor e até alguns acabam que nos apoiam lá dando algumas palestras, a gente convida o pessoal e tal. Então, assim, tá bem adiantado. No que dá para a gente fazer, a gente está fazendo e são detalhes agora que a gente, assim que tiver A a programação você me finalização, passa. não, com certeza, a gente já tá com ela pronta, só que assim, nós estamos Aham. soltando devagarzinho, porque assim que abrir as inscrições, a gente já começa a colocar o site minaslacta.com.br, já está com todos as nossas, a nossa programação até agora, o que a gente já tem. Só não tem horário, dia de cada evento, porque isso aí é uma coisa que a gente vai ajustar depois e fechar. Mas tá tudo certo já, quase, tá tudo indo muito bem, o Vai ter pessoal opção tá online priorizando. também ou só presencial para a Então, parte científica? a gente tá tentando colocar só as palestras online também. Então, a pessoa tem duas opções. Ou ela vai assistir lá e participar ao vivo, realmente, dentro do auditório, ou ela vê as palestras de onde ela estiver, só as palestras. Cursos não tem como, né? Porque aí a gente teria que Uhum. ter muita edição, muita coisa, muito curso ao mesmo tempo, então não dá. Então, as palestras a gente está tentando trazer essa opção online. Mas aí, quem fizer inscrição online só vai assistir online. Quem fizer Entendi. presencial, vem só aqui. Agora, os palestrantes todos fizeram questão de vir, então com vontade de voltar. A gente também está doido para fazer o negócio ao vivo, que é muito melhor do que ficar fazendo Imagina. só. Mas, assim, vai ter essa opção, sim. A princípio, sim, a não ser que aconteça algum imprevisto. Não vai Mas a acontecer nada. programação nossa é para que tenha todas as palestras ao vivo também, no mesmo horário delas, não vão ser gravadas, para a pessoa assistir no formato online, porque de repente a pessoa não pode se deslocar até Juiz de Fora, né? Questão de Uhum. custo, questão de distância, e aí ela tem essa opção de assistir, prestigiar também e conseguir acompanhar as palestras. São 3 Legal, dias, pelo né? menos. Terça, Aham. quarta e quinta, tradicional da terceira semana, 12 a 14 de julho, e espero que muita gente volte e prestigie lá com a gente, porque é um evento muito importante para todo mundo, né? Com Uma troca de certeza, faz muita experiências. falta. Faz. E aí a gente vai estar fazendo com muita dedicação lá, a equipe está bem empolgada e todas as outras também, as outras coordenações que não estão aqui presentes, mas a gente tem a Expolac, a Expomac, o pessoal está trabalhando bastante. E, é claro, também o concurso de produtos lácteos, que é tradicional, né? Então, É. voltando Ai, tudo e voltando. voltando ao mesmo tempo. A gente espera ter um evento bem atrativo e bem prestigiado aí por parte do público. Teremos, teremos. Bom, Com mas vamos certeza. falar das Vamos lá. metodologias de acidez, então. Vamos lá. Tá bom. Dornick. Por que que a Sim. maioria das pessoas usa o método Dornick? Por que que a maioria Então, das indústrias empregou e continua usando esse método, Luiz Carlos? na verdade, se a gente for pensar em termos químicos, tem pequenas diferenças, claro. Sim, Né? Você tem alguns detalhes da metodologia para chegar no mesmo caminho, mas por caminhos um pouco diferentes. Então, tem uma diferença química, sim. Mas, matematicamente, não tem diferença nenhuma. Então, se você obtém um resultado em graus Dornick ou em porcentagem de ácido lático, gramas de ácido lático por 100 ml, ou por 100 gramas de amostra, como seja, uma conversão para outra é básica, é simples, é matemática. Não tem que inventar nada. Então, uma coisa que é feita de um jeito serve para o outro e vice-versa. A questão do Dornick, quando os métodos foram desenvolvidos lá no século passado,
começo do século, 1900 e alguma coisa, a Europa desenvolveu muito método parecido, mas com particularidades, até porque a comunicação era muito difícil, né? Então você não tinha um pesquisador holandês conversando muito com o inglês, era só em eventos, era coisa assim bem mais rara de acontecer. Então se desenvolveu ali o método Torner, o Soxhlet-Henkel, que é um SH, o método Dornick, o próprio método Dornick na Inglaterra, foi desenvolvido. E tiveram outros métodos também. Tem métodos que podem existir que a gente nem conhece, às vezes. Né? Então, esses métodos foram sendo desenvolvidos e cada um tinha suas particularidades. Uns comparavam com padrão de cor, outros não. Uns usavam soluções de concentração completamente diferentes. Então, você tinha a solução Dornick, no caso do método Dornick, né? Foi batizado assim. E você tinha soluções bem mais concentradas. 0,25, né? 0,1 também, que era mais comum. Isso na escola europeia. E a escola americana, ela tinha também variações. Mesmo dentro de um país, você tinha uma instituição que trabalhava com eu não lembro se era uma comissão, uma coisa que fazia de uma forma, e a OAC fazia de outra forma, um pouco diferente. Então, ali mesmo já tinha essa variação. Então, o Brasil, quando vieram os holandeses, esse pessoal que veio da Europa para começar a fazer queijo no Brasil, trouxeram também junto metodologia para controle de qualidade. Né? Traz o leite, traz a tecnologia do queijo, dos produtos lácteos, dos fermentados e tal, e traz também alguns métodos para controlar a qualidade do produto. E trouxeram e implantaram o método Dornick, que disseminou no país e foi o que mais pegou, vamos dizer assim. Né? E isso dá essas variações de interpretação. Você consegue transformar também matematicamente o método Torner para o método Dornick, Dornick para o software, e assim sucessivamente. Você faz isso, dá um AC antigo, né? Lá de 1950 e pouco. Eu não estou muito bom de guardar essas datas, esses negócios. Nem precisa, né? Esses documentos que você fala, então, aí IN, não sei o que, não sei o que, eu tenho que olhar, tenho que colar. Eu não sei nada de cor isso aí, não, porque é um negócio meio... É muito detalhe da legislação, né? Então, no Brasil, a legislação acompanhou isso, né? Quando foi feita a legislação para os lácteos no Brasil, para normatizar a coisa, eles fizeram baseado no método Dornick. Só que depois essa confusão mundial aí de cada um falar de um jeito, expressar de um jeito, porque uma coisa é você falar que o leite está com tantos graus Dornick e o outro lá fala que está com tantos graus Soxhlet. São unidades completamente diferentes. Então, a gente talvez não consiga pensar na outra unidade. Tem que converter para fazer o raciocínio, né? Para saber se aquilo é bom, se é ruim, se está ácido, se não está e tal. Então, a FIO e a própria OAC começaram a padronizar esses métodos, para tornar uma linguagem meio que globalizada, vamos dizer assim. Isso há mais de 10, 15 anos. Eu nem estava há 20 anos atrás. Começou a fazer isso para quê? Para que todo mundo começasse a falar a mesma língua. Então, tentaram colocar essa cultura no Brasil de acabar, vamos parar de falar graus Dornick, vamos transformar isso em porcentagem de compostos ácidos expressos, como ácido lático, ou ácido lático, como queira, né? Porque não são só os ácidos, o ácido lático está presente ali. Mas, para a acidez, o que importa é isso aí. Só que muitas indústrias, com aquela cultura que vai passando de técnico para laboratorista, para isso, para aquilo, até na própria escola, a gente ainda sempre ensinou também o método ponderal, o método da FIO. A FIO inventou uma época, uma moda lá, que era para fazer a análise dentro de uma atmosfera modificada por causa da influência dos Fácil, CO2 né? da atmosfera. Quer dizer, como é que você vai fazer isso numa fábrica? É muito bonito num laboratório FIO, um laboratório de padrão internacional, que você tem climatização, que você tem isso e aquilo. Então, são interferências, às vezes, que são muito pequenas e que inviabilizam a análise. Né? Então, houve essa padronização para todo mundo tentar falar na mesma língua. Só que isso é difícil de você colocar. Tem pessoas que são mais difíceis de você mudar. Outros já pensam naquilo ali. E o acidímetro Dornick, que foi feito para praticidade, ele não tem nada de errado com ele. Se ele tiver calibrado, ele é uma bureta, como outra qualquer, se for bem
feito, bem produzido, tiver calibração. Então, a solução que está ali dentro é muito mais importante do que isso tudo que a gente fica discutindo. Porque o resto é conversão, é matemática. E eu posso converter de uma unidade para outra, igual eu vou converter graus Celsius para graus Röntgen, né? Eu posso fazer isso com temperatura, eu posso fazer isso com outras unidades químicas, físicas e tudo mais. Então, a questão maior é para que se adote um padrão para evitar interferências. Então, existem interferências? Muitas. A própria legislação nossa, ela se confunde. Se você pegar um histórico, desde quando foi feito o primeiro método, ou se foi descrito o primeiro método, baseado no método Dornick que foi desenvolvido, ela vai alterando isso sempre, periodicamente. Toda década a gente vê 2, 3, 4 documentos aí alterando isso aí. Tentando melhorar. Mas existem coisas do método que são difíceis de você deixá-lo 100% garantido. Não existe um método 100%, né? Na verdade. A gente tem que minimizar o erro. Mas, na verdade, você consegue minimizar com algumas características importantes. Então, essa nomenclatura, essa questão de expressar de um jeito ou de outro, você pode expressar em graus Dornick internamente na hora de colocar no sua tabela lá, nos seus documentos para o fiscal, então você pode fazer a conversão. Isso não é o problema. A questão é de como você está fazendo a metodologia para você não ter resultados diferentes do real. Então, se você usa uma solução que não é de boa qualidade, o que acontece? A gente trabalha com solução de hidróxido de sódio de baixa concentração, 0,1 ou 0,111, elas são muito próximas. A diferença é quase mínima. A 0,1 é melhor. Por que ela é melhor? Quanto mais diluída a solução, mais precisa ela é. Uma gota dela vai te dar uma precisão de um ponto de viragem, às vezes, mais ajuste fino, vamos dizer assim, do que uma solução 0,11, que uma solução 0,2, que uma solução... E assim vai. Mas se você tem a facilidade de um acidímetro, de converter aquilo ali imediatamente, de cada 0,1 ml virar 1 grau Dornick, isso pode converter depois para 0,1 grama. Voltar, né? Isso não é problema nenhum. A questão é a qualidade da análise. Por quê? Porque já existe o problema criado, que é comparação de padrão de cor, que eu acho isso aí muito subjetivo. Você comparar a cor, eu vejo de uma forma, você vê de outra, o outro vê de outra. O olho humano não é padronizado. Então você já tem erro. Você está trabalhando com uma cor de um hidróxido com leite que tem 100 mil constituintes ali dentro, mais um indicador, e comparando com um outro corante com leite que tem as variáveis também e mais água. Que não dá a mesma cor. Não dá. Por mais que você tenha... Eu já falei isso 500 vezes quando a gente faz a análise do formol, que não tem nada a ver aqui, mas o formol é baseado na reação ácido-base. Então, quando você coloca o formol, você expõe grupos ácidos, então você volta e titula. Existe um padrão de cor também, que é feito com sulfato de cobalto. Então, não é a mesma coisa. É melhor você treinar e manter um padrão mais correto possível. Mas que padrão é esse, né? Aí você tem que definir esse padrão. Então, esse tipo de questão, a solução, então, é um ponto muito crítico. Por quê? Porque ela é de baixa concentração e ela altera com o tempo. Então, a pessoa, às vezes, não sabe aferir uma solução. Ou se aferiu. Aí, se você coloca um fator de correção, como é que você tem que multiplicar aquilo no final do resultado? E muita gente, o que faz? A maioria dos laboratórios de rotina não refaz essa aferição. Confia no laudo, mesmo que aquela solução fique ali em uso mais de mês. E vamos supor que ela vai cada vez perdendo a concentração. E acontece, porque eu manuseio. Às vezes as pessoas têm a tendência de achar que a água da solução evapora. E no caso da solução de hidróxido, não, ele absorve a água. Então, com o passar do tempo, a tendência é ficar ainda mais diluído, né? Mais diluído. Tem isso também. Quer dizer, tem essa questão da solução. Aí vamos lá, o que mais que tem? É a questão, isso eu estou falando só da parte analítica que a gente às vezes não consegue controlar muito bem. É possível, mas é mais difícil. Indicador. Você faz fenolftaleína. Aí tem metodologia que já começou. O método Dornick, quando foi desenvolvido, eram 10 gotas de fenolftaleína a 0,5.
quer dizer, 10 gotas de fenolftaleína, uma gota em média tem 0,05 ml, né? Que é a média de uma gota. Agora tem gota grande e gota pequena, mas a média padrão é essa, né? De um conta-gota e tal. Então, quer dizer, a quantidade de indicador, ela altera muito. Foi publicado um trabalho lá em 1949, para você ter uma ideia, muito antigo, né? Quer dizer, já vai fazer quase 100 anos daqui a pouco. Tem 70 anos de trabalho. 73. 80 anos. Que ele mostra para a gente a quantidade de indicador que você usa. Ele padronizou em 0,5% a fenolftaleína. Então, ele foi colocando indicador, uma gota, e medindo a acidez e, ao mesmo tempo, usando o pH, o medidor de pH, para fazer para ver se aquilo estava, que pH que estava dando aquela viragem naquele ponto que ele definiu. Ele viu o seguinte, que à medida que você ia aumentando a quantidade desse indicador na mesma concentração, que era o 0,5, você tinha acidez sendo diminuída. Então, por exemplo, quando usava-se 0,1 ml de fenolftaleína, 2 gotas, você tinha uma acidez lá de 0,177% de ácido lático, 17,7 graus do níquel, para a gente ficar entendendo mais fácil, né? O melhor foi com 1 ml de 0,5, que deu 0,15 de acidez. Olha como é que a acidez abaixou. Cai muito. De 17,7 para 15. E o que aconteceu com o pH? Esse pH foi 8,28, que é o ponto de viragem. Todas as vezes, né? Exato. Não, nessa vez. Com menor tá. quantidade de indicador, o pH era mais alto na viragem. E com a quantidade maior de indicador, por exemplo, 4 ml de indicador, ninguém usa isso, mas ele fez para mostrar. O ponto de viragem dava 8,06. E a acidez chegava a 13,8. Quer dizer, mudando o indicador, a quantidade, ou a concentração, ou os dois, você já altera completamente. Então, o método começou com 10 gotas. Depois passou de 3 a 5, que a gente sempre viu, né? 3 a 5. Coloca em volume. Se é 1%, coloca 0,5 ml. Se for 0,5%, coloca 1. Que é o que dá certo. Ela é alcoólica. A fenolftaleína também é caráter ácido. Mas aí você neutraliza, tira esse efeito, né? Se você neutralizar na hora do preparo, comprar ela neutralizada. Mas ela é alcoólica. Ela é preparada em álcool etílico. E aí? Você abre e fecha o frasco, abre e fecha. O cara compra lá 1 litro que é que dura 10 anos. Ela vai ficar com a mesma concentração? O álcool não evapora, não, né? Então, quer dizer, de jeito nenhum. Tem isso. Quer dizer, ainda tem isso. Quando você usa um método diferente do outro, um método que adiciona água destilada na amostra para diluir a amostra, fala, pô, vai melhorar um pouco para titular. Com certeza, melhora um pouco, facilita. Fica menos viscoso o produto, né? Mas, em compensação, para o leite não faz muita diferença. Mas você não mexe na acidez, porque a água destilada, neutra. Né? Neutra. Sem CO2 e tal. Fervida, às vezes até no método. Para carbonatar, né, que eles falam. Para não virar ácido carbônico quando o CO2 está ali. Se você agitar demais também, forma ácido carbônico com CO2 ali, absorve com o hidrogênio, né, que está presente, vai virar ácido carbônico, vai aumentar a acidez ainda. Então, são vários fatores que estão contribuindo para alterar o seu resultado. E essa concentração da fenolftaleína, será que ela não vai só aumentando? Com o álcool evaporando, ela vai se concentrando. Quer dizer, ela vai ficando mais concentrada, na verdade, vai fazendo o quê? Vai diminuindo o resultado, porque o pH vai diminuindo também. Então, o ponto de viragem já pode alterar. Então, até isso é importante. Conservar, preparar pequenas quantidades, colocar em frasco menor possível, bem tampado. Manter fechado. E na hora só de tirar o volume exato, sem trabalhar com gota, que é bem subjetivo. Então, se você começar a cercar isso tudo, você tem um resultado bom. Aí tem a quantidade de amostra. Aí, além dessas, vamos dizer, dessas metodologias que variam ainda, né, de uma escola americana para a europeia e tudo mais, quando se quer padronizar tudo, ainda tem as gambiarras, né? Não fala, não. Alguns querem fazer na fábrica para ser mais rápido. Corta a ponta da pipeta graduada, não usa nem volumétrico. E aquele que faz no copinho de café. Aquela sopradinha.
Então, como é que você quer precisão numa análise de um método desse se você está usando pipeta errada, vidraria errada? Quer dizer, tem que fazer no Erlenmeyer. Lugar mais fechado, para evitar menos. No tubo de ensaio eu quero morrer de catapora. Tubo de ensaio é difícil. Tubo de ensaio, Eu pra você quero inclusive morrer como de mexer aquilo catapora, o ali. povo que faz. Exatamente, não tem jeito, não tem como. Então, tem E que aquela esguichada? minimiza o erro. Ainda tem isso também. E outra coisa, foi feito um estudo uma vez também, e esse saiu até na metodologia de 2013 aqui no Brasil. Colocaram ele na instrução normativa lá para poder melhorar o padrão. Que a análise tinha que ser feita entre 20 e 30 segundos. A partir do momento que você colocou o leite, a partir do momento que você colocou 20 ml de água, né, em 10 ml de amostra, e você colocou o indicador. A partir dali, começar a análise, a bureta já está preparada, a solução ali dentro já está pronta, você faz essa análise de 20 a 30 segundos. Por quê? Porque ali dentro tem fosfato de cálcio do leite. Esse fosfato de cálcio, quando reage com hidróxido de sódio, forma fosfato tricálcio. E esse fosfato tricálcio depois transforma em ácido fosfórico e ainda pode aumentar mais a acidez de uma coisa que não era do leite e que a gente Tá superestimando. começou a provocar. Por quê? Porque você demorou demais para fazer, a reação aconteceu. Então, a acidez dá para fazer em 20 a 30 segundos, não dá? Se você tiver tudo preparado ali, tudo certinho, você faz. Isso é rápido. Bancada organizada, né? Exatamente. Tem que estar tudo muito organizado. Não é fazer improvisado, né? Se tiver tudo preparado, dá para fazer, sim. E evitar a agitação excessiva. É só para homogeneizar, para solução de hidróxido espalhar por toda a amostra, reagir por homogeneamente, né? E você conseguir visualizar alguma coisa. Aí você tem, então, uma análise bem feita. Porque se homogeneizar demais, vai formar o ácido carbônico também, né? Então, assim, são coisas que dá para controlar. E com o material tudo correto e tal, você consegue fazer, sim. Mas as metodologias, elas são confusas, porque elas vão mudando e vão confundindo a cabeça das pessoas. É igual, aí entra o padrão de cor. O padrão de cor, quando No. começou a ser colocado, ele tinha, acho que mais de 1000 vezes a quantidade de fucsina do que tem hoje. Ou seja, é um corante, olha como é que a cor era diferente. Então, hoje você tem um padrão de cor com uma quantidade lá de 100 microlitros, né? A partir de uma solução que você preparou, tirou um volume. Então, isso aí é uma questão de ter que adaptar, treinar e fazer a análise de diferentes. Não vou falar de diferentes formas, porque é melhor pegar um método mais preciso possível. Eu adotaria hoje, se fosse fazer um método com uma solução 0,1, aferida periodicamente, se não toda semana, pelo menos a cada 15 dias, no mínimo, com uma pequena quantidade de fenolftaleína, mas eu ainda preferia fazer com medidor de pH, mas aí não é toda Na rotina da indústria é situação. bem Na difícil. rotina é bem difícil, exatamente. Então, usando a quantidade certa, na concentração certa, para o pH ficar padrão. Ou 1%, né, 0,5 ml a 1%, ou 1 ml a 0,5. Seria ideal. E fazendo. Eu vejo assim que a praticidade que a gente teve com o Dornick não precisa mudar tudo, é o que você falou. A gente ganha em Não, não. precisão trocando a solução, não usando mais a 0111, usando a 01, tá? Ah, Dá para Carol, fazer mas uma tipo, contazinha. eu Conta é não tenho simples. bureta É uma digital. Pode fórmula. continuar utilizando o oxidímetro Dornick, Não, só bureta digital. lembra, só Bureta digital lembra, é só para você ganhar tempo. Na é, verdade, só ela é mais lembra, mas é fechada, porque né? eu. Ela vai te dar uma Isso, e conversão o maior da oxidímetro solução. também, né? Se você Só puder lembra usar que o que você está lendo ali, você tem que dividir por 10. Você não gastou 13 ml num resultado que te deu 13, você gastou 1,3. Isso às vezes as pessoas confundem. não é conversão direta. Se você usa É, uma solução 0,1, você tem que multiplicar pelo fator de correção, se houver, pelo volume, por 9, depois dividir pelo volume de leite gasto. Tem toda uma
uma fórmula assim. Mas é uma fórmula simples, que você pode já deixar ela preparada, Pronta. só É. anotar. Isso uma planilha faz para você, você já atualiza ali no Excel, se for o caso, se forem várias amostras, você já coloca a concentração da solução, o fator de correção, a constante, a massa, o volume de amostra. Isso aí não é complicado. Eu acho que E se não dá para variar, fazer com qualidade. se Com não qualidade. variar a quantidade de amostra, ou seja, se você cuidar para dosar sempre a quantidade certinha de amostra, padronizar as gotas de fenolftaleína. Isso eu já falo há muito tempo. Gente, não é de 3 a 5, é quanto este laboratório usa, porque daí todos os analistas são treinados para perceber o mesmo ponto de viragem. Exatamente. Porque Então, se você, padronizar isso. Você pode você deixar tiver que uma tabelinha fixar, pronta, sabe? Ah, é, gastou, deu 1,3, corresponde a tanto, 1,4. Você pode deixar uma tabelinha pronta, porque tem muito laboratório também, Luiz Carlos, que não usa planilha eletrônica, usa ainda no papel. Muito laboratório sim, que usa sim. assim. Então, você Muito. deixa uma Depois tabelinha ali passar que o para pessoal isso, tudo bem, converte. mas agora, se você tiver a possibilidade de, sei lá, no seu dosador lá de gotas, lá, seu conta-gotas lá, medir quanto que dá essa proporção para ficar um ponto de viragem mais correto. Ah, no meu aqui dá 6 gotas para equivaler a 1 ml de uma solução 0,5 ou 0,5 de uma solução a 1, é o ideal. Aí você vai Aham. fazer aqui e vai colocar no seu manual lá, olha, são tantas gotas aqui nesse São dose. tantas gotas, padronizado. Agora, se você tem 3, 4 unidades de laboratório aqui, aí é melhor padronizar no volume. Porque senão vai virar uma confusão danada, não sei se tem todo lugar, vai ter o mesmo frasco, com o mesmo tamanho. Aham. Gota ainda é muito subjetivo também, assim como o padrão de cor. Né? Então, a gota, e comparar com o padrão de cor, Ih, o Luiz travou não é de todo novo? mundo que consegue Travou. fazer. Jorginho, a gente já Não? faz a pergunta, tá? Para ele. Travou? Travou, mas já Oi. voltou. Ah, Ah, agora tá. Então voltou. é porque Você tá eu falando que decidi a aqui. gota ainda é muito subjetivo o Não, tamanho, né? A gota é quantidade. subjetivo, gota é subjetivo, cor é subjetivo. Agora, volume não é. Uhum. Concentração de solução, aferição não é. Frasco para usar, você tem LMI, você tem pipeta volumétrica, você tem lugar para colocar aquilo ali, lugar para condicionar a solução, manuseio, técnica analítica, aí já não é subjetivo, aí já é treinamento e a Sim. pessoa tem que se adequar àquilo ali. Né? Mas Uhum. esse padrão de cor também, sinceramente, eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que a Então, legislação nossa ainda tem que aprender. Ela não ainda é a dona da verdade. Ela está exigindo, ela já está começando a cobrar mais, porque senão a coisa também fica solta. Mas mas a gente ela tem ainda não se uma definiu. brecha. A Ela gente não tem se uma definiu brecha. ainda. Porque fala que a gente não pode fazer em Dornick, que a gente tem que fazer numa metodologia que dá o resultado direto É, em grama. Existem outras metodologias referenciadas que você não precisa validar, que te dão desse jeito e que não usam padrão de cor. Então é só pesquisar porque existe. exatamente. Não, Né? O Adulto Lutz mesmo tem uma que e não fala em padrão de cor. Porque se você for fazer o tem padrão de métodos. cor, e aí tem fiscal que está sendo mais flexível, mas aí também eu acho que bom que ele está sendo flexível, não vamos nem contar para ele essa outra parte. Mas também não faz muito sentido, porque ele deixa você fazer, tipo assim, você prepara um padrão de cor por turno. Só que cada amostra de leite de uma rota diferente, de um compartimento de caminhão diferente, de um tanque de fabricação, sei lá, diferente, tem É um uma padrão diferente. coloração inicial diferente. Você deveria Ué. preparar para cada vez que você for titular um padrão Porque de cor. você E vai isso é misturar o inviável. padrão de cor com o leite. Você não vai misturar com água só. Então, quer dizer, o leite do tanque A é diferente do tanque B, do produtor A, B, C, D. Então, você vai ter que fazer um para cada Um para cada. realidade. Tem Para fiscal cada que está deixando realidade. fazer um por turno, por exemplo, sabe? É, mas Mas aí, também então, assim, aí já perde o sentido, então, se for por mas não conta essa para ele, linha. não. Não, eu sei, mas então, que sentido que tem Hoje, isso? para o pessoal, tá melhor ter o padrão de cor lá e treinar o analista do que ficar fazendo. Não, não tem condição, gente. Na rotina da Agora me indústria, o padrão responde uma coisa, eu vou inverter a pergunta agora. O padrão de cor é preparado com o quê? Com álcool, não com é? a amostra de leite e com a solução de Não, fucsina, não, né? mas a solução de fucsina em quê? Em álcool. E É, ela também então, varia. Ela também varia. Ela pode, com o tempo, ela pode começar a concentrar, ficar diferente, mudar a cor, sim. o ambiente está ali. Então, assim, são muitas variáveis.
Eu Sim. queria ser mais realista que o rei, eu acho que É o difícil, é pH, impossível. é pH, é 8,28 ali, não vai, Então, vai mudar nada. Agora, pergunta do na prática, igual Jorginho. você falou, não tem como fazer, né, na indústria toda hora com um medidor ali. É realmente, a praticidade é É, menor. Pode falar. aí tem uma pergunta do Jorginho, que o Jorginho conversou comigo sobre pH na semana passada. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Foi um bate-papo muito bacana. Nosso pessoal, É, assim, eu vi, depois eu vi uns pedacinhos, mas não vi tudo não. Ainda quero ver, porque não deu tempo de ver tudo essa semana, mas ele eu foi quero seu ver sim. aluno. Ele foi seu aluno, não foi? Foi, claro. Tá Foi sim. Um brilhando, abraço tá? para Falei, ele. na hora que acabou a live, eu falei com ele, vai dar aula, pelo amor de Deus, que essa didática é muito bacana. Ele tá Não, isso é perguntando bom, aqui, né? Luiz, por que o pessoal não começa a utilizar titulador automático? Daria para usar o ponto de equivalência ou o ponto final para definir acidez? Na verdade, Jorginho, por uma questão de custo hoje, né? Primeiro que o Ministério, nem o Exatamente. Ministério não descobriu isso ainda. E segundo que na rotina das indústrias menores, isso ainda é muito difícil. Mas eu acho que É. deveria ser o caminho de evolução. Talvez a metodologia oficial deveria ser essa, pelo ponto de viragem relacionado ao pH. Né? O pH Se de você viragem. conseguir implantar uma estação analítica dessa forma lá, com essa tecnologia, o fiscal ele vai aceitar, porque ele vai ver que aquilo está bem feito e tem um padrão. Mas como é que você vai fazer isso num laticínio pequeno, num outro, num aqui e ali? Não é barato, né? Não é de um Não, dia para o outro. Então, você teria deixar um tempo e ir testando, às vezes, alguma outra metodologia, ou até fazer por metodologias já consagradas, que são descritas aí nesses manuais todos aí, e que são confiáveis. Agora, com controle de qualidade realmente, porque não adianta comprar um titulador automático, fazer isso, colocar medidor de pH, solução tampão aferido ali, o eletrodo está perfeito e tal. A solução de hidróxido de sódio dele está toda bagunçada, né? ferida. Às vezes comprou de um fornecedor mais barato, às vezes ela não tem a qualidade, não tem um certificado de garantia de procedência e tudo mais. Então isso é muito complicado. Quem que prepara uma solução hoje no laboratório? São Nossa. raros. Eu desconheço. Assim. A gente vê Em um ou outro rotina que também não. Eu faz, conheço alguns laticínios que o pessoal afere. Preparar, não. preparar é difícil, porque você tem muitas outras coisas para você fazer, não dá tempo. Eles preferem comprar pronta. Agora, aferir tem que ser lá dentro, não tem como mandar aferir. Aí não justifica, né? Mas Não. aferir não é sempre também, não. Você não consegue aferir aquilo ali. Todo O fiscal fala, dia. você tem que aferir todo dia, tá doido, não tem condição. É meio complicado, então você tem que já deixar preparado para aferir pelo menos aí 15 dias, uma semana. Acho que aí dá para ser razoável. Mas são muitas coisas. Que hora que você junta tudo, tempo de análise, movimentação ali, água pura, se for para diluir, se não for para diluir. Cada hora eles colocam no método, né? Que mais? O indicador, o padrão de cor, é muita coisa. E se você começa a acumular erro daqui e dali, da hora que chega no final, a acidez cai. Aí o que eles vão fazer? Deram essa relaxada aí um pouquinho no padrão inferior, né? Para adequar, desde que não tenha evidências Outras fraldas. de outras fraudes. Eu estava olhando o documento lá para entender melhor por que eles baixaram um pouquinho esse padrão. Uhum. Deixou até 0,12, né? Parece que Não, 0,12, até 0,14 é 0,13. aceitável. 13? Até 0,13. Abaixo de 0,13, eu não me lembro. Bom, tá lá naquele ofício. Deixa eu ver ele aqui, quer Eu ver? acho que é 0,12 a 0,14 que não tenha evidências de fraude. E 0,12 a 0,18 ficou um padrão aceitável, né? Parece que é isso. É, O estudo lá mostra 0, até 0,11, mas 0,11 não entrou no de padrão ainda. 0,12 a 0,14, não pode, É, se o seu resultado é isso, você não vai ser autuado e nem seu produto vai ser é. retido, desde Desde que que não você tenha comprove que não tem fraude. tem fraude Abaixo nenhuma. de 0,12, aí são as providências lá dadas. Aí já é Mas aí, mais. Aí enfim, né? realmente é um valor muito baixo para o leite, pior qualidade que ele tem, né? Aí já é fora do padrão, realmente. É, Agora, existe também a composição. que varia, Quantas né? vezes a gente vê.
Que é um estudos mostram, mistério por exemplo, mesmo, né, que eu falo. leite de excelente qualidade, alto teor proteico, por exemplo, alta quantidade de sais, por exemplo, de cálcio, fosfato e tudo mais, esse leite tem acidez natural de 17,1 graus Dornier, ou 0,17,1% de ácido lático, quer dizer, sem contar a acidez desenvolvida. Então, esse leite, às vezes, chega a 19, 20 graus sem dar problema nenhum. Mas para a indústria, com leite de conjunto, com leite de muitos produtores, aí já é difícil. A gente está falando de Uhum. individualidade, da particularidade, né? Não é o caso. Mas até 18 É. está de bom tamanho. Uma pessoa que o projeto Águas da Guanabara perguntou se dúvidas podem ser colocadas aqui ou esperar finalizar. Não, pode ir mandando as dúvidas, tá? A Maíra até me É, ajudou aqui e me respondeu. Ó, isso. aí ele comentou depois. Então, resumindo, o método Dornick não pode ser mais usado, correto? Pela legislação, não, tá? É, Mesmo eu fazendo a não é conversão de recomendado. gramas de ácido lático, mesmo fazendo a conversão, teoricamente você não pode usar, tá? Tá escrito lá que Não, não pode, a a não ser que conversão é você o valide. menos problema. A conversão é matemática, igual eu te falei. Não É, tem, é. não tem jeito, é um mais um é dois, não tem como. Se eu faço por dois caminhos, com uma solução aqui e a outra solução, e faço as metodologias, eu não tenho que chegar no mesmo resultado? A amostra é a mesma. Só que Uhum. eles não querem aceitar com solução 0,111, estão preferindo incentivar o pessoal e cobrar mais com a 0,1. Aí é uma questão de fazer conta depois. Por quê? Porque você não vai dar direto em graus Dornier. Então, essa solução 0,1, realmente ela é mais precisa, ela tem mais ajuste fino, Tem ela é mais vantagens diluída. aí, né, em Tem utilizar ela. vantagem. Aí algumas Eu metodologias postei, de eu teor de postei a caseína, por conversão, exemplo, você faz 0,05. Você usa com 0,05 a titulação, quer dizer, é mais difícil de aferir mais ainda, fluida ainda. Uhum. mas ela é mais rigorosa que a outra, porque com uma gota você consegue, a outra Mudar um passa dos valor aí. pontos e essa não, essa você consegue ajustar para um valor mais exato. Mas É, eu, é uma norma, então tem que seguir, né? 0,1, vamos isso. usar 0,1. Eu postei até a fórmula para conversão, mas não foi para vocês usarem a metodologia do Ornick. Na verdade, é porque eu ouvi de muita gente, eu devia até ter explicado, mas eu vou explicar agora. Tem muita gente que está falando para mim assim, nossa, Carol, como que eu vou fazer? Eu tenho uma vida inteira de um histórico em É graus difícil. Dornick. Gente, vocês vão aplicar a fórmula, voltar para gramas de ácido lático e avaliar ali a média do seu leite, para de Não, repente, na hora que você para começar a mudar essa. usar na hora que você começar usar o hidróxido 0,1, ai, começou a cair tudo, meu leite mudou. Às vezes não. Então, pra você poder comparar o seu histórico, tá? Porque a grande É, questão do pessoal é justamente isso. Eu tenho todo um histórico em graus Dornick. Como que eu vou saber se é a questão da metodologia, apesar que o próprio Ministério já está chegando a essa conclusão, ou se é uma mudança no meu leite? Avalia seu histórico com a mesma unidade que você vai começar a utilizar agora. Tá? Então, foi por isso que eu começa postei a a fórmula converter lá. primeiro, é simples, né? Ah, deu 16 graus, 0,16% de ácido lático. Tá, beleza. E se quiser implantar já com 0,1, vai fazendo paralelamente no início, como treinamento, até você Sim. dominar as duas. Faz com 0,1, faz com 0,111, para ver se vai chegar no mesmo. Alguma coisa, se não bater o resultado, é porque uma das duas soluções não está boa. Não Mas tá se legal, considerar é. que as duas são novas, vieram do mesmo fornecedor e estão aferidas, estão tudo certo, elas vão ter que dar, a partir de conversão dos valores ali, resultados iguais. Aí você vai aplicar a fórmula, não é difícil, é questão de adaptação. A gente às vezes Sim. acomodou numa coisa e está com dificuldade de mudar, mas não vai ser tão complicado assim. Tem Não, metodologias essa aí aí que o não pessoal é faz das que é muito piores. mais complicada e a pessoa consegue aprender. Isso aí não é difícil, não. É. E uma coisa é você. A pessoa que está perguntando também. Outra dúvida sobre Não. as vidrarias. Por que na Proveta é o ideal de fazer? Não é Proveta, não é Erlenmeyer. A metodologia fala de Erlenmeyer. E ele está perguntando qual que é o problema de fazer no Becker ou no tubo. Nossa senhora, no tubo infarta. Conta para nós, Luiz Carlos, por que que não recomenda, não é para fazer no Becker ou no tubo? Começa do pior, do tubo. Por que que não pode fazer no tubo? Vamos lá. Ó, tubo de ensaio não é vidraria para fazer titulação. Então, tubo de ensaio. Becker é para fazer mistura, para você preparar uma coisa, uma amostra, uma solução, a partir dali usar uma vidraria volumétrica. No caso do Erlenmeyer, ele não é uma vidraria volumétrica, mas ele tem um formato que ele afunila em cima, então ele dificulta a entrada
de oxigênio, entrada de CO2. Aí evita mais troca com o meio externo. Então, você protege melhor a amostra, evita espirrar e perder a amostra, dependendo da velocidade, do jeito que você está fazendo. Então, ele foi feito para isso, foi desenvolvido para isso. Então, Becker, esquece Becker para hora de fazer a análise de acidez. Esquece copinho de café, esquece isso tudo. E mureta, se você tem um acidímetro, você pode colocar a solução 01 ali. Ela não é só para a solução do rio. Ali você pode colocar qualquer solução. A escala, só que você vai ter que ficar esperto, porque você está colocando a solução 01 ali, você não vai converter diretamente mais. Aí você vai ter que ter o volume, ler o volume, anotar e fazer a continha lá na fórmula e tal, porque vai mudar. Se você usa uma mais diluída, você vai gastar um volume teoricamente maior para compensar se fosse a outra, né? Agora, proveta aí não tem nada a ver, não, né? Isso aí foi, acho que, um erro aí de... Não, acho que ele confundiu na hora de escrever. Proveta E o é só para tubo... medir volumes maiores, tá? Vai dar volumes de leite para fazer análise, ou de água, se for diluir a amostra com a água, alguma coisa assim, é pipeta volumétrica. Não coloca... Esquece as pipetas, deixa a pipeta graduada, no máximo para fenolftaleína. O do tubo, que assim, para ficar bem claro para a pessoa que perguntou aí, na definição de titulação fala que é o gotejamento de uma solução em outra, na presença de indicador, sob agitação constante. Como é que você vai ficar agitando o tubo? Aí o povo põe aquele dedão sujo e chacoalha. Aí olha, chacoalha e olha. Eu quero morrer de catapora quando eu vejo essas coisas. Eu falo, gente, Não não. dá, não. Aí a Tem duas agitação coisas, assim, desse jeito, não. tem duas coisas em laboratório, duas péssimas práticas de laboratório que são para me infartar. Quer me aborrecer, soprar a pipeta e fazer análise de acidez em tubo. Essa, tipo assim, cava amizade, Como é cava que chama? admiração, eu fico Péssimas chateada. práticas de laboratório? Péssimas práticas de laboratório. Eu tenho que tomar É 3 se verdade. acalme depois, quando eu vejo uns trem desse, porque eu falo de não, não pode. Soprar pipeta sem chance, né? Agora, a fenolftaleína, por exemplo, se você quer protegê-la melhor, você pode comprar um bico de papagaio desse Adoro de bico de álcool papagaio. amílico, que mede 1 ml, você coloca a solução 0,1, 0,5 ali, de fenolftaleína alcoólica neutralizada, fecha aquilo ali e acabou. Então, você pode tampar ainda a ponta ali, depois do uso, e medir sempre o mesmo volume, sem ficar pipetando, sem ficar sujando mais vidraria. É uma coisa que você pode implantar na rotina, isso não é nada difícil, não. Agora, quem vai definir as questões da metodologia e da questão da praticidade, do custo, é a indústria, né? Aí você vai ter que ver o que é mais viável. Se você tem condição de comprar uma bureta automática, um medidor de pH para colocar junto, para fazer, perfeito. Mas nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Então vamos tentar, pelo menos, tirar os vícios. Isso aí já é meio caminho andado. Maíra, você nunca viu ninguém fazer acidez em tubo? Como você é uma pessoa abençoada, minha filha. Nunca viu? Não, ela disse que não. Que Papai do Céu permita que ela continue sem ver. Porque se ela não tiver a chance de ver, significa que as pessoas estão tomando consciência. Ainda tem muita gente que faz acidez em tubo e que sopra pipeta. Infelizmente. Quando eu Não, comecei a dar análises, não é só treinamento, acidez, não. Em outras análises, a gente vê cada erro, cada coisa assim. umas Aí é aquele negócio, se adaptações, faz né? errado é melhor não fazer, né? Tá gastando tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro. Mas Quando eu se comecei a você dar tiver. treinamento, eu andava com um balão com bexiga de festa no bolso, e aí quando eu entrava no. Verdade, assim, era para ver se a pessoa gravava, criava um trauma, sabe? Eu via a pessoa soprar, eu dava a bexiga. Porque aquilo era tão agressivo para mim, sabe? Porque é o que você falou, se tem o jeito Não certo de dá. fazer, por que eu vou fazer errado, gente? Mas tem, Mas a gente que Maíra. trabalha mais, aprendeu, por exemplo, igual você foi aluna da escola, fez 500 vezes lá acidez, treinou, viu falar, viu fundamento, deu uma esmiuçada no assunto, a gente assusta quando vê um negócio desse. Mas para aquela pessoa que está ali na rotina, no laboratório, lá na fábrica, ou aquele que vai lá fazer uma acidez Que rapidinho ali, aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém. aquilo ali, ele faz porque ele não tem, às vezes, o conhecimento. Então, precisa de alguém chegar e dar um treinamento e falar, olha,
se a gente continuar fazendo assim, nós vamos ser multados daqui a pouco, porque a cada dia a qualidade pior. Está dando um resultado que a gente não sabe se é verdade. Se essa acidez está alta, se está baixa, está dando um resultado aqui fora do padrão. Então, tem que tomar muito cuidado com o entorno da análise. Sim. Não precisa Com as fazer no boas método práticas. padronizado da OACI, mas pelo menos as boas práticas. Essas péssimas práticas aí Não, não cabe essas mais não. não. Não, Ó, não tem dá. uma mais abençoada aqui também, a Suelen, que também disse que nunca tinha visto. A Aline Ó, tá que falando, bom. eu nunca fiz acidez no Becker. Que É, beleza. me Continue deve, assim. parabéns. Deus Isso. conserva, né, Aline? Tá certo. Tá A fazendo certo. Vanusa também, que nunca tinha visto no tubo. É, a Nena tá perguntando aqui, gente, só eu que estou perdida nessa metodologia? Parece que o leite são de outro mundo. Bom, agora já anotei aqui que a aferição das minhas soluções, primeiro passo. Sim, Nena, a aferição das soluções é muito importante também, tá? E a questão da correlação. Nós estávamos até agora comparando um resultado de uma análise em graus Dornick com um padrão estabelecido em gramas de ácido lático, que não é 1 para 1, tá? Então, o que aconteceu foi, a grande dificuldade das pessoas foi justamente essa. Então, assim, alguns cuidados, um dos que a gente falou, Nena, foi sim a aferição da solução, que é É. uma coisa que precisa ser feita. Ah, e uma coisa que eu ia falar. Quando você compra uma solução aferida de um Sim. fornecedor maravilhoso, sensacional, nota 1000, a qualidade dele é inquestionável, não esquece que é a mesma situação do termômetro. Aferido nem sempre vai ser isento de erro, ou seja, nem sempre o fator de Ah, correção sim. é um. Aliás, como já diria É, o povo de e antigamente, ela é aferida, desconfie quando vier sempre um fator de porque correção. é muito difícil. Você consegue acertar para um, mas é muito difícil você pegar uma solução pronta e ela, se não for consertada depois, ela ter fator um. Sempre tem um erro, né? Então, normalmente, esse fator de correção tem que ficar entre 0,95 e E um 1,05. 0,5. 5% para mais ou para menos, no máximo. Fator de correção 1,2 não existe, não. Que aí você está dando 20% de erro nessa solução. Você está Erro. aumentando mais do que se estivesse fazendo com o Dornick, você vai convertendo. Que aí é 11,1 acima da outra. A outra está dando 20. Então, ela está ou 0,8 ou 0, ou 1,2. Né? Então, está muito fora. Então, É o uma fator de variação meio correção. grande demais, né? E aferir não é tão simples assim. Você tem que treinar. É, Né? Você tem que Nena. pegar a metodologia, dessecar lá o que está lá, colocar lá A parte de no dessecação do computador. bispalato na minha É, opinião, é tipo assim, a mais custosa que hoje as pessoas acabam tendo dificuldade porque tem que de pesar implementar. Mas em dá para fazer. balança analítica, porque ela é uma quantidade muito pequena em miligramas, então você tem que, né, pesar aquilo ali E com ainda muito tem muito cuidado. laboratório que só tem a SEMI, a Pois balança é, SEMI. aí você já começa a perder precisão, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. E por melhor que você falou, que seja um mundo lá do vendedor, da solução, a melhor solução que existe, Do o melhor planeta, fornecedor, a partir do momento que você abre aquilo, é igual um leite em casa, é igual um outro produto. Já começa a sofrer alterações, né? alterações. Então você precisa, dependendo do volume que você comprou do estoque, aquilo ali você tem que fazer uma aferição de vez em quando ou para ver se ela está mantendo-se naquela concentração que ela foi vendida, está exata, ou se ela já adulterou, já teve processo natural aí de alteração. Então, não é porque ela foi comprada do melhor, ela vai ser sempre boa até acabar a última gota ali, não. Né? Ela vai estar sempre precisando de Ser manutenção. conferido. Uhum. Conferida, com certeza. A Lilian tá perguntando se pode usar dispenser ao invés de bico de papagaio. Eu gosto tanto de ter amiga chique, gente. Claro que pode usar dispenser, mas o Se você papagaio é o tiver. dispenser do pobre, gente. Pode sim, Lilian. Exatamente. Eu estou Arrasou. tentando Não, tá facilitar a melhor, que é vida do mais vedado, cuidador. né? Agora, se a gente tiver aí se você tiver também um titulador que faz pelo Wi-Fi, que você consegue programar de Não, casa pode esse dispenser, vai demais. ser excelente. Se ele funcionar, tá ótimo. Agora, o principal é você tentar melhorar a qualidade da análise. Mas
a alternativa melhor que for, a mais cara, se for viável para você, perfeito. Sem problema, pode usar, compra correndo. Se tiver com dinheiro sobrando, pode comprar que vai dar certo, sim. Quanto a isso, não tem Roberta, problema. fica amiga da Lilian, pra vocês terem amigos ricos, que a Roberta está perguntando assim, quando o dono não quer comprar uma balança analítica? A balança Tá analítica bom. você tem para comprar, só para ferir, então você tem que justificar para outros usos, né? Também, de O repente. que vai melhorar no seu laboratório, nos seus resultados, nas suas respostas para garantia da Se, qualidade do produto, o uso de uma se balança você analítica? tem Começa por aí. pelo menos uma com 3 casas, já minimiza bem o problema. Já ajuda a Duas só, vida. 2 só para isso fica meio complicado, realmente, porque é miligrama e tal, mas 3 casas já, menos mal, 4 excelentes. Né? Em Mostra lugar para o dono. estável, ela toda fechadinha, no lugar sem janela aberta, aquela coisa, porque senão não adianta comprar uma Ferrari e botar numa garagem descoberta, né? Você pode fazer uma continha de mostrar para ele, por exemplo, quando você vai padronizar um creme, se você fizer a análise por método gravimétrico, ou seja, se você pesar a amostra de creme, quanto que vai dar de diferença, quanto que ele vai, na verdade, ter de creme produzido, de gordura melhor aproveitada. Tem várias. E, Pega todos os possíveis usos, põe e vai listando para ele os ganhos. Você vai conseguir, tá? Pode ficar o som está tranquilo. chegando, E tá normal? faz amizade. Tá sim. O meu tá Não, bom porque aí? o meu fone é que tem hora que ele deu tem uma que a bateria tá fraca aqui, eu acho que ele, Ah, se precisar eu falo só daqui direto. Mas tá. E comparar aí, um Roberta, faz método com amizade o com a outro, eu acho Lilian que também, eu tá? consigo. O ideal aí, quando você está começando a fazer, é tentar fazer pelos dois paralelamente para ver se está dominando bem a coisa e se os resultados estão convergentes, né? A Tem mais Aline alguma pediu para a gente pergunta aí? fazer um passo a passo, falar um passo a passo do método com hidróxido de sódio 0,1. É muito parecido com o Dornic, a gente já faz, deixa só aqui. O projeto Águas da Guanabara, titulador de milhões. De milhões não, mas de milhares você pode ter certeza que é. Pode botar, encher o porquinho de moeda, a vaquinha de moeda aí que vai dar certo, tá? Fala que pode ser usado. Ai, ó, o Roberto, faz amizade com o projeto Águas da Guanabara aí, que eles também estão. Ele está te dando uma dica para você conseguir comprar uma balança analítica. Fala que pode ser usado para pesagem de fermento também, ó, tá vendo? Esse passo a É, passo aí, Carol, eu acho que o método é 20 ml de leite, né? isso. Eles recomendam 20 ml de leite com 40 ml de água destilada, uma água fervida, sem CO2, sem carbonato, sem nada que interfira, né? E 2 ml de fenolftaleína a 1%, que é o padrão considerado para comparar com o padrão de cor da fucsina, lá que é 0,06 gramas de fucsina, mais 50 ml de álcool absoluto e 0,5 ml de ácido acético, depois completa isso para 100 um álcool absoluto, e depois tira ali 100 microlitros, né, da fucsina preparada em 20 ml de amostra e 40 de água, que foi a mesma proporção que você usou Se os fiscais estão deixando fazer um só geral, excelente, melhor ainda. Mas, como diz, o padrão de cor nunca é igual de uma amostra para outra, nunca é igual de um dia para o outro. E ele não é igual porque ele é uma coisa diferente da outra. Eu não posso comparar duas coisas distintas, né? E a cor é subjetivo demais. E aquele padrão final, ponto final de um rosa persistente por 30 segundos ali, um rosa. Agora não é mais aquele rosa discreto, né? Eles falam um rosa mais. Para coincidir um pouco com esse padrão aí, que é um pouco mais Para forte. chegar nesse padrão aí, tem É, que dar uma caprichadinha. é complicadinho. Eu não sei se todo mundo aí já fez, você já fez com esse Eu já fiz. comparativo aí. É bem chatinho, né? Esse É o que padrãozinho a gente aí. falou. A gente Você está. não vai conseguir bater. Você vai olhar a sua amostra titulada, você vai olhar o padrão de cor que você fez com o mesmo leite, só que você botou fucsina aqui. Você pode botar o É, pH por dentro e ver que, gente, a cor não é igual. E assim, isso não é porque eu igual. Aí você vai sou. achar que faltou. Aí você põe mais uma gota, você vai achar que passou. Não, Aí não tem jeito. passou, porque não é o mesmo tom, Exatamente. entendeu? É a Não é, não. Não é o tonalidade, mesmo não é tom. a intensidade que muda.
Se você colocar essas duas amostras no final da titulação num colorímetro, vão dar resultados completamente Pois diferentes. é, No não dá ideia, colorímetro, né? Daqui a pouco o dá para método você vai ver. virar espectrofotométrico, pelo amor de Deus. Aí eles vão pedir para você colocar, tem que estar dentro do mesmo tom. Aí Cala vai ser de difícil, fogo. né? É. Bom, vocês fiquem atentos que nos próximos dias, na semana que vem, eu vou preparar uns posts com um fluxogramazinho de análise, tanto no método da OAC, quanto em outro método também reconhecido, né, Isso é referenciado, bom, que porque usa o facilita para quem 01 está. normal, é. E aí, naquele esqueminha que eu venho fazendo, que depois eu posto no destaque, vocês conseguem imprimir, usar aí no laboratório. Fiquem atentos que eu vou fazer isso, que eu acho que vai ajudar, O tá? fluxograma ele ajuda muito Demais. quando você já está com a análise entendida e dominada, ele facilita o passo a passo ali, porque Vai na verdade lembrando. você já está acostumado a fazer com outros, você só vai alterar em alguns detalhes. Mas ele te orienta melhor e não te trai, né? E depois é converter, usar a fórmula direitinho ali. A fórmula não é complicada, faz Não, ali não, matematicamente, treina, faz e não tem erro. E qualquer dúvida também, a gente sempre pode ajudar, a gente está sempre com certeza. disposto aí a dar uma orientação. Olha, não é por esse caminho, você faz assim que talvez melhore um pouquinho, muda isso aqui um pouco e tal. E tenta fazer o mais rápido possível a partir do momento que está tudo pronto. Deixou Isso, o tempo da preparada análise, né? completamente, faz ela o mais rápido possível para evitar alteração. Não enrola muito entre uma e outra. Deixa uma preparada, faz. Prepara para a segunda, acerta lá. Outra dor de barriga que me dá. Eu chego no laboratório, tá as amostras de análise de produtor ou de caminhão, sei lá. Tem uma bancada lotada, tipo, na melhor das hipóteses, de Becker, vários Beckers. Aí tá tudo com as amostras de leite, tudo amostra diferente. A pessoa vem pingando a fenolftaleína em um por um, depois volta titulando. Minha Nossa Senhora, Aí um essa também pingou queria duas morrer. gotas, o outro caiu uma fora, outra caiu uma A dentro, outra não pessoa, caiu. ela leva o método Ford de produção muito a sério no laboratório. Não dá não, tá, pessoal? Bonitinho aí, tá? É difícil, É, porque o primeiro não sai igual o último, mais não. não, esquece. Não é a mesma metodologia mais, já mudou. Ó, a Aline está perguntando assim: nos lugares onde você passou que utiliza a nova metodologia, houve muita variação de resultados que eram rotineiramente encontrados? Houve. Sempre caindo. Historicamente, dava 13, 14, 13, 14. Começou a aparecer resultado de 12, começou uma rota, por exemplo, que sempre dava 15, começou a dar 14, caindo um Por isso que pouco. eles A têm grande essa problemática foi quando flexibilidade. ficou abaixo. Tá? Como tem a Uhum. tendência de cair, aí o próprio ofício do Ministério conta isso dos É, laboratórios industriais, que eles também começaram a perceber uma queda nos resultados. só que tem aquela questão que a gente comentou já e que não pode ter evidência de fraude. Porque se tiver, aí você está consertando uma coisa, mas foi lá atrás o leite está com algum problema. Então não pode ter essas evidências nenhumas. Aí você Não é para consegue ainda. negligenciar, né, a Não, qualidade. exatamente. Mas é só para ficar uma coisa mais correta. Mas não pode ter outra coisa ali, não. Porque senão a gente não sabe o que foi colocado ali, se foi água, se foi. Né? Então, enfim. Acidez é acidez. O resto, cada análise é independente. Eu comentei no início da live, né, que eu fiz uma enquete rápida hoje e mais de 80% das pessoas que responderam a enquete falam que ainda estão usando o Dornic. E Sim, assim, mas era quem eu esperado mesmo. conheço que não está usando o Dornic mais, ou é porque o fiscal deu uma pressionada, ou é porque até já levou auto de infração. Antes desse documento, tá? Logo ali no Uhum. começo, no início de 2019, esse documento aqui que fala que não pode autuar é de julho de 2020. Ele tá lá no destaque, links úteis do Sim. Instagram, tá lá, vocês podem acessar. Mas ali no Mas não primeiro teve semestre de ainda. 2019 inteiro teve muita autuação por conta de resultado É, fora do padrão. Depois eles entenderam que não estava rolando mais. e o fiscal, cada um lida de um jeito, né? Para tudo, Né? né? Não tem um padrão, né? Às vezes uns são mais rigorosos, multas, já, Tá o outro já melhorando, mas tem um caráter mais educativo, enfim. Mas não dá para isso padronizar também não é o padronizado, padrão. né? Não é. Ainda mais dependendo de cada. Dependendo do histórico da indústria também, já tem um histórico, às vezes, meio difícil, né?
Então pode acontecer de ser mais rigoroso ali naquele momento. Mas eu acho que dá para a gente implantar, melhorar e adaptar. Não é nada de Dá outro sim, mundo. gente. Não é É nada só um para susto. descabelar. É um susto que veio que ninguém estava esperando muito, tal, mas já vem anunciando isso há muito tempo. O pessoal é que Não, demorou tem demais. 2 Aí anos que começou a já tem esse cobrar. documento. E já tem mais de 15 anos que já se fala nesse padrão de ASTULAC. A gente sempre ensinou isso lá na escola, né? Aham. Acidez, dado percentual de ASTULAC. Aí tem lá, a gente faz o método, depois fazia o método ponderal com a solução 0,1, mostrava que é para dar a mesma coisa. Os próprios derivados do leite, as análises são praticamente, os métodos são todos com 0,1. Você não vê, raramente você vê Verdade. uma solução do ONI. Por quê? Porque já é uma coisa que não é feita com tanta rotina, então o pessoal passa até meio desapercebido, mas é feito sempre com 0,1. E o resultado você tem sempre lá que multiplicar por fator, multiplicar pela constante, pelo volume gasto, né, pela concentração da solução e dividir pela massa ou grama de amostra. Ou, às vezes, até a diluição que você usou, né? De repente, você fez um produto, você pesou uma quantidade de amostra, diluiu por um determinado volume e tirou uma alíquota para fazer, então você tem que fazer esse cálculo dessa porção Considerar alíquota e isso. tal, para considerar isso. Aí já é uma observação que depende do método, você tem que ficar atento para não dividir pelo volume só que pesou, porque não foi toda a análise relativa àquela massa pesada, foi só de uma alíquota, que é um percentual daquele produto que você pesou uma quantidade. Então, assim, para os derivados, isso aí já está mais calmo, né? Mastigadinho, Pro leite, já tá mais natural, pro né? leite é que assustou, né? Pro leite é que assustou. E aí, de vez em quando, saem essas metodologias, eles alteram lá na, OAC, na FIO e outros locais, então o Ministério vai e atualiza também. Aí pega muita gente de surpresa, né? Mas essa metodologia ela já é antiga, eles só vão Antigo. atualizando os manuais da OAC do 16. Você pegar o 19, eu não consegui acessar o 19 porque eu não tenho. O 16 eu tenho a parte de leite todinha, eu tenho a cópia dela, mas do 19 eu não tenho. Eu acredito que é a mesma metodologia, não mudou nada. Senão eles já tinham Eu também. atualizado. Senão o Ministério já teria atualizado também. Eles estão E mais também não ligados. vai ficar cada dia inventando mais coisas. Não tem Nossa mais o que Senhora. fazer com isso aí. Já está Parecendo até rotulagem? muito. Mas Não tá eu acho que difícil, né, Luiz Carlos? o pessoal assusta, mas vai aprender sim. Vai adequar. Porque tudo é A assim. minha dica é Quando não teve espera o fiscal granelização do leite, pressionar. você vê quando mudou para leite granelizado, contagem de célula somática, o povo assustou. O que é isso? É, No começo foi difícil, mas depois as indústrias foram se adequando, né? Que estava acostumado sim. a fazer leite do dia, todo dia e tal. Começou a receber leite refrigerado, aí teve que melhorar um pouco a qualidade, melhorar um pouquinho ali algumas práticas do dia a dia para poder se adequar aos padrões novos. Né? E até o Ministério, até a legislação, ela dá um prazo para se adequar. Dá. Ela já vem dando esse prazo. Aí ela vem agora acertando os detalhes, por exemplo, desse ofício aí que saiu, né, que Uhum. permite dar uma certa folga aí entre o 0,12 e 0,14, caso de não ter outras fraudes ou outras evidências de fraude, né? Mas não é nada assim. Eu acho que se a gente quer melhorar a qualidade de leite no Tem que se Brasil, quer esforçar um melhorar a pouquinho, né? qualidade dos produtos e tudo, tem que melhorar também a qualidade do laboratório, porque o laboratório normalmente é a última coisa da indústria que o pessoal preocupa, né? Se tiver um É, dinheirinho sobrando, vai para o laboratório, senão vai para a produção. Compra maquinário, mas está compra isso, melhorando compra também. aquilo. Está melhorando, a Aos, gente já vê aos poucos muito está indo. laboratório não só com o pessoal mais bem capacitado, treinado, como também de equipamentos e de material de primeira linha, coisa que a gente não via há muitos anos atrás. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que atualizar mesmo. E vocês que estão correndo atrás, que estão tentando, perguntando, estão tendo dúvida, é porque já estão melhorando, né? Sim, Aqueles que já é o ainda indício de que está se buscando preocuparam, evolução, né? com certeza. Isso aí eu acho que é uma tendência natural mesmo, toda a indústria, né? Dos padrões e tudo mais.
A E mais Camila alguma? Brandão, ela comentou aqui que toda vez que ela faz método ponderal, que ela divide pela massa, a conta dá várias casas decimais. Está perguntando se dá. Dá, né? Porque são valores, mas aí você usa a regra de arredondamento, fica tranquilo. Como é que é? Ela faz a conta, Ela falou o assim, resultado quando da divide acidez? pela massa, a conta Ah, sempre dá várias casas decimais. não, É, depende, né? mas na maioria das vezes dá, né? Porque não Mas é tem porque já um. vai dar em porcentagem de ácido lático. Então já dá a casa decimal mesmo. Por exemplo, se Aham, fosse 17 graus dormível, ou sei lá, um iogurte que tem 60, 70 graus, aham. vai dar 0,7. Então, talvez dá 0, 6, 7, 4, 3. É que Aí ela tá falar falando que de dá duas casas. várias, né? É porque Não, aí arredonda para duas. Arredonda para duas, depende tá do excelente. número de casas que tem a sua calculadora, tá, Camila? É, tem calculadora científica aqui que vai, não Pois acaba é, mais, né? Mas duas né? casas acho que tá de bom tamanho. Para acidez não precisa também ser com esse rigor de casa decimal acima de duas, não. Até Não. as metodologias falam em duas casas no máximo. Não precisa mais que isso, não. Uhum. A Janete Landim mandou aqui, saudades, professor e Carol, abraços, outro para Um abraço ela. para ela também. A Aline está perguntando: durante a fiscalização, se o meu resultado der 0,12 e não houver indícios de fraude, posso receber esse leite normalmente? Inferior até 0,12 pode. Se der 0,119, aí não pode receber. Isso é Entendeu? redondo. Isso é redondo. Eu Mas fico de assim, ver. Não, mas aí é um extremo, né? Uma coisa assim, é raro acontecer, mas é inferior a 0,12. 0,12, não. 0,12 É pode. Mas inferior. olha, 0,12 é o limite, é o limiar mesmo da eu qualidade não vi baixa. resultados assim em leite idôneo. Não vi. Eu vi muito É. 0,13, 0,128, sabe? Assim, muito próximo de Mas 0,13. 0,11 não, 0,12 né? eu não vi muito, tá? Pode Não. ser que tenha acontecido. Eu nem Por rodei eles tanto terem assim nos últimos colocado tempos. esse padrão, já é uma margem de segurança também, né? Mas é É, mais complicado mesmo. Mas abaixo mesmo não pode mesmo, não. Aí você tem que refaz a análise, pode ter sido algum erro, alguma coisa, e se persistir e manter, né, esse resultado, se for mantido esse resultado abaixo de 0,12, aí alguma coisa está errada, né? Aí pode não, aí no gráfico que eles pode não dar para receber, não. apresentam, no gráfico que eles apresentam do comparativo de ocorrência de resultados comparando a metodologia OAC com a da IN68, que é do RNIC, tem menos de 100 ocorrências, bem menos, deve ter umas 10 aqui, de 0,12. Então, assim, é raro É, acontecer, e mas tem até muito pouco 0,11, né? realmente. Parece que lá tem até 0,11, mas eu não sei se Tem, mas foi. assim, acho que deve ser um, né? Pelo tracinho muito Mas eu pequenininho não no sei se gráfico. foi amostras coletadas assim aleatoriamente ou se foram Foram preparadas também amostras, para. todas as amostras realizadas pelos LDS. Toda amostra de leite para análise de acidez foi computada aqui, entre 2018 e Então é da 2019. realidade mesmo, né? É Amostras que realidade foram. mesmo. Então, Tá. dá uma olhadinha, Aline, nesse material, nesse ofício, nesse É, documento que porque eu está lembro lá que eu li no. esse ofício e tal, mas tem um tempo já. E depois eu dei uma olhada no gráfico e eu vi até que tinha 0,11, mas era assim, era pouquíssimo mesmo, mais é para a parte de cima. É, Mas tinha exatamente. alguma coisa baixa lá. Mas se eles aceitaram de 12 a 14, já está muito bom, né? Já Já, melhorou um pouco a vida. a vida. É isso aí. Luiz Carlos, a gente até já estourou o nosso tempo, mas eu já previ que isso ia acontecer, porque realmente Uhum. é uma coisa que já está dificultando e tirando o sono de algumas pessoas. E, pessoal, se não está tirando o seu ainda, se antecipe, tá? É. Procure atualizar, comece a implementar, a fazer essa troca aí de metodologia para Vai você fazendo não ter problema adaptação, vai maior. fazendo paralelamente, Ter vai tempo, fazendo. a curva de aprendizado vai ser mais suave, se você Faz um fizer antes da checklist cobrança. também, né, na sua metodologia, se você está com soluções de boa qualidade, se você está com um indicador de boa qualidade, se você está medindo o volume dele ao invés de colocar em gotas, se você está tendo ele bem conservado, se as vidrarias são as adequadas para o uso da análise, Se isso estão sendo tudo bem vai limpas, melhorar muito. Hein? limpeza de vidraria. Ah, com certeza. Não, isso aí a gente já considera que está tudo certo, né? Porque se É começar lá bom. de trás, daqui a pouco nós vamos
Aí começa Às vezes é a a oportunidade de você fazer um checklist de BPL, aí eu gosto, né? Então, vamos mas lá. é exatamente isso mesmo. A gente tem que fazer tudo, colocar tudo, tá tudo ok, vidraria, reagentes, soluções, tal. O titulador aqui, o analista tá psicologicamente Calibrado? bem preparado para aquele dia, não está de ressaca, não está tremendo demais. É. Então, isso tudo é importante. Agora, água destilada, perguntaram até água destilada em toda a vidraria e tal. É o ideal, né? Você sempre enxaguar, passar, deixar secar bem a vidraria, sem exagerar na temperatura para não Sim, descalibrar para as não perder. vidrarias. Não botar estufa lá a 200 graus, não, senão você torra tudo, né? É, Mas você é seca sempre tudo, para inclusive a secar, para precisão. ficar limpo, seco, depois armazenar no local limpo, né? No local que não tenha outros interferentes, que depois você. Resíduo, por exemplo, de detergente, é muito comum às vezes ficar em Nossa, vidraria. Aí a pessoa vai fazer acidez, o detergente é alcalino. danada. Aí você fala, oh, esse leite está muito. Mas ali dentro tinha. Quando você coloca o leite, pinga fenolftalina, ele já fica rosa, às vezes já fica. Então, assim, já tem coisa ali dentro, né? Então, vamos tomar muito cuidado com a limpeza, a enxágue dessas vidrarias. Tudo que você puder cercar. Já que é uma análise que está te tirando um pouco do sério, então vamos concentrar nela para fazer ela que ela fique bem feita e que ela fique padronizada mesmo. E é claro, a Eu gente vai acho, só fazer um apanhando, vai. parênteses aqui, a gente começou a puxar um pouco essas questões das boas práticas de laboratório, e eu acho que o controle de qualidade em laticínios evoluiu muito nos últimos anos. Tá muito bacana, tá melhorando, os laboratórios estão melhorando a estrutura, mas eu ainda acho, pelo que eu tenho visto, que a gente ainda tem muito a melhorar em questão das boas práticas. Então, assim, quando a gente fala, igual as meninas comentaram, eu nunca vi ninguém fazer em tubo, mas ainda tem gente que faz. Laboratório que ainda não tem Tem. balança analítica, laboratório que não rinça as vidrarias na água destilada. Então, tem muitos cuidados, muitas normas mesmo de boas práticas de laboratório que nós estamos assim muito preocupados na metodologia XYZ, que eu vou comprar a É, norma, eu vou procurar quem tem, mas a nossa base ainda não tá bacana. Então, assim, pessoal, fica a dica. Aproveita quando você vai mudar alguma coisa e dá uma checada nesses outros pontos que às vezes nem estão assim relacionados à técnica em si, à é. metodologia em si, mas as boas práticas, Ao porque universo do concentração de laboratório. solução não é importante só para análise de acidez. Limpeza de vidraria não é importante só para análise de acidez. Então, assim, vamos A aproveitar água para olhar destilada como do que tá. laboratório que fica no frasco lá para você usar em outras metodologias, né? Também, que seja sempre a melhor qualidade e tudo mais. Além do que aquilo que o pessoal às vezes faz na hora da titulação, só para um parênteses aqui, né? Às vezes está titulando ali, de repente aquela gota ali saiu na parede do Erlenmeyer. Não Ela não lava. caiu lá no meio e você não conseguiu pescar ela ali. Não fica tentando virar demais, né? Não precisa disso. Pega a água destilada, passa um pouquinho ali. Uma Ela não vai esguichadinha. alterar o resultado do seu, né? Porque o que tem de ácido lático ali dentro, que vai ser neutralizado, ele está ali dentro, ele não vai fugir, ele não vai escapulir, ele não vai evaporar e nem vai concentrar. Ele está ali do mesmo jeito. Só que a água não tem. Se a água é de boa qualidade, você vai só lavar aquela Aham. gotinha, ela vai descer, vai diluir. Talvez vire e você não precisa mais daquela última gota ali. Da Ou às próxima, vezes né? vai te ajudar, exatamente. Então, assim, pode fazer isso, não tem problema. A água não vai, nesse caso, não vai ficar colocando toda hora, mas não precisa, porque senão ela vai começar também a diluir demais, a cor fica até difícil Não, de e daqui ver, né? a Já pouco é você não difícil. consegue nem agitar, não tem É, espaço, né, para e o homogeneizar. volume, exatamente. Mas então, assim, coloca só a quantidade necessária. Mas se precisar, uma esguichadinha ali com a piceta tal, para poder lavar a parede, para escorrer aquela gota que não caiu dentro da solução mesmo, ali dentro da amostra, não tem problema, não. Isso a gente faz com iogurte, faz com outros Com produtos, faz com. tudo, é. Até indicador, muda o indicador quando está fazendo a análise de acidez ponderal lá do iogurte de morango, bebida láctea, usa azul de timão, porque senão fica rosa já, né? Então você Já tem que tá, mudar né? Já de nasceu cor. virado. Muita gente às vezes nem faz essa análise, porque não é muito comum, então, mas tem outras opções. Indicador é uma coisa que é para ajudar, não é para atrapalhar. Então a gente tem que tomar cuidado para ele não ser um interferente, sim ajudar você a visualizar que
titulação acabou. Ela É isso terminou, aí. neutralizou o que tinha que neutralizar e terminou ali. E fazer o cálculo bem direitinho. Faz uma conta. Se tiver dúvida, né, manda aquele cálculo, a gente dá uma olhadinha. Não, tá certo, Manda, para pode mim é mandar. Se eu não souber, eu a peço o gente Luiz vai fazer. Carlos. Se eu tiver enrolado, eu peço ajuda aqui. Claro. Não, a gente faz isso aí, a gente faz, bate o olho ali, olha, fala, não, você fez tudo certinho aqui, tá certo, não tem erro não. E converte na sua cabeça também. De repente você terminou o cálculo ali, seu leite deu lá 0,155. Aquilo é 15,5 graus do. Antes você fazia 15 a 16, era raro dar 1,5, né? Porque a escala não permitia você Aham. ficar dando. Mas hoje, com cálculo ali e tal, vai acontecer isso. Então dá 15,5. Ah, meu leite dava isso antes? Normalmente dava 16, tá? Então não está fora. É porque teve mais precisão, teve mais. Você usou uma solução diferente, você está fazendo uma metodologia um pouco diferente, está comparando com um padrão um pouco diferente. Você saiu um pouco daquela zona de conforto que você já trabalhava, né? Então você pode ter um resultado um pouquinho diferente, sim. Não pode ser discrepante, né? Não, A amostra de tal linha eu sempre deu naquela faixa, tá, de repente ela caiu assustadoramente. Ou o leite tem tem algum alguma problema, coisa aconteceu errada. alguma coisa, ou você esbarrou em alguma coisa que não devia ali naquela. Tem alguma coisa errada no seu método. Mas variações pequenas e é perfeitamente aceitável. E aí a gente pode olhar, ver o que está acontecendo e tal. Treinar, treinar, treinar Treinar, e deixar treinar, a coisa. treinar. É isso aí. E ser rigoroso com você mesmo. No momento que você está implantando, você tem que ser rigoroso para poder se cobrar e falar, olha, desse jeito não dá. A gente está com a situação aqui do laboratório que a água não está de boa qualidade, eu estou vendo que a vidraria não está bem lavada. Vamos melhorar essa parte. Às vezes, uma metodologia, assim, ou uma análise que muda alguma coisa, é até bom um momento para dar uma Uma, melhorada na situação, né? uma Pô, evoluída, né? aquela coisa assim, tá na hora de eu arrumar aqui minha casa, porque vai vir visita, né? Então, É tipo você isso. pensa por aí. É. Aproveita a oportunidade, faz uma mousse de limão aí, né? Mas é isso. Exatamente. Ó, pessoal, muita gente aqui mandou mensagem falando que a live ajudou, que foi bacana. A Aline falou que tá até mais tranquila. Que bom. Então, conta para todo mundo que aqui pode ajudar outras Isso. pessoas também. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode mandar nos comentários, que eu vou salvar a live, vou botar no feed. Vai ficar lá no feed, né? Vocês podem mandar a dúvida Uhum. lá. Podem mandar por direct também. Mas, assim, quando vocês mandam a dúvida no comentário do post e eu respondo ali, ajuda mais gente. Então vamos lá, vamos É, ajudar nisso. As dúvidas podem. Eu respondo sempre, só que vamos tentar mandar nos comentários para a gente poder ajudar, porque às vezes a pessoa nem sabe que aquela era dúvida dela também, ela acaba descobrindo numa situação assim. Então vamos, porque e aí esse já é sim um facilita para mais assunto que vai gente. incomodar todo mundo. Com certeza. Luiz Carlos, muito, muito obrigada mesmo, tá? Eu anotei umas coisas aqui, depois eu te conto. Ah, depois a É, gente conversa. tive umas ideias, quem sabe você não topa fazer um negócio legal comigo aí. Ah, vamos sim. Acho que depois do A congresso, ideia no sua segundo sempre é boa. semestre. Pois é, Não, eu com acho que vai certeza. ficar bacana. Quem sabe no segundo semestre a gente não faz um negócio legal aí, que eu tô com uma ideia, mas depois a gente conversa, tá? Muito Com obrigada a todo certeza. mundo. Tá, Espero eu que que você agradeço volte também outras vezes. seu convite. É sempre bom a gente estar podendo ajudar o pessoal e trocar ideia também. Não é só, Sim, né, você tem sua experiência industrial, os outros que também trabalham aí, passam para a gente ao que eles veem a realidade e tal, e a gente também tenta fazer, acertar isso tudo aí. Então é muito bom participar. Sempre um prazer. Quando precisar, a gente está sempre às ordens, à disposição, e eu acho que e rever esse pessoal que passa por nós lá, né, e depois some. é Só gostoso, né? aparece agora aqui, então tem que ver de vez em quando, né? É uma forma boa também, né? Mas eu estou esperando todo mundo lá que, se possível, No tiver a congresso. oportunidade no congresso, dê uma escapulida aí uns 3 dias, nem que seja 1, 2 dias só também, já tá bom, né? Vai lá para a gente É. conversar, para a gente rever. É um momento não só técnico, científico, de novidades para todo mundo, de reciclagem e tudo, mas é também um momento social É muito uma bacana. confraternização, né? Exatamente, é um congresso diferente, né?
Os congressos das outras áreas, cada vez é num lugar, são equipes que fazem diferença. O nosso é sempre no mesmo lugar, a comunidade é muito próxima, né? Então, assim, tem essa particularidade que outras áreas... Todo mundo tem que viver essa experiência. Exato. Todo mundo tem. Mas é isso. Pessoal, boa noite para vocês. Luiz Carlos, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo aí. Tchau, tchau. Boa noite para vocês também. Boa noite.